Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nosso quarto trimestre e a nossa lição de número 1. E o nosso tema é: E recebereis a virtude do Espírito Santo. Nós vamos ver nesse trimestre falando acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Os evangelhos falam acerca de Jesus e nós vamos ver que os Atos dos Apóstolos vai falar acerca dos apóstolos. Por isso, claro, o nome Atos dos Apóstolos. Claro, na sua maior parte vai falar acerca da vida de Paulo, porém nós vamos ver que vários milagres Deus usa os apóstolos para fazer. E o nosso tema de hoje é: E recebereis a virtude do Espírito Santo. Irmãos, primeira coisa, em minha opinião, as pessoas querem ser cheias do poder de Deus, mas não querem se arrepender quando o Espírito Santo de Deus fala com elas. As pessoas querem chegar na igreja, um culto pentecostal, vamos dizer assim, pular, falar em línguas, mas quando é no dia a dia nem se lembra de Espírito Santo, nem se lembra de igreja, nem se lembra de nada. Quando o Espírito Santo fala com ela para se arrepender, para mudar de atitude, mudar o seu caminhar, o seu jeito de fazer as coisas, as pessoas não querem. Mas a nossa lição vai falar a recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo não é só falar em línguas, não é só ser cheios do Espírito Santo, mas sim ter uma atitude conforme a vontade de Deus. O nosso texto do dia que está em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus falando para os discípulos, ou no caso aqui já os apóstolos, sobre que eles fariam, o que eles deveriam fazer. Deus iria aperfeiçoá-los na descida do Espírito Santo para que eles pudessem fazer a vontade do Pai. Na nossa síntese, a virtude do Espírito Santo é a promessa que Deus fez ao crente fiel, cumprida no dia de Pentecostes. Então Jesus falou que, olha, eu enviarei outro Consolador. E Jesus enviou mesmo, outro Consolador, o Espírito Santo, ao qual usaria a vida daqueles homens, como usou a vida daqueles homens e até hoje também usa as nossas vidas. No nosso texto bíblico que está em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 14, vai falar acerca de Lucas. O doutor Lucas, que é o autor do livro, está escrevendo, está até citando Teófilo. As pessoas não sabem se é um título Teófilo, se é um nome, provavelmente é um nome, né? Falando acerca das coisas que vinham a acontecer. No versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Então o doutor Lucas está falando para o Teófilo acerca de como Jesus foi assunto ao céu, como isso é verídico, como aquilo que ele estava escrevendo era uma realidade naquele momento. Não era um livro antigo ou arcaico, mas sim um livro contemporâneo, um livro daquele momento. É uma história que aconteceu naquele momento. Não muitos dias ele escreveu sobre Jesus. A nossa introdução. Estudaremos nesse trimestre o livro de Atos dos Apóstolos, em especial os milagres que aconteceram na igreja primitiva, que foram muitos milagres que aconteceram na igreja primitiva. Deus, o Todo-Poderoso, fez muitos milagres na igreja primitiva. Deus usou aqueles homens que aos nossos olhos eram homens que não tinham assim todo esse conhecimento, porque tinham homens muito mais conhecedores da lei do que eles, principalmente os fariseus, os saduceus e outras religiões que existiam naquela época, mas Deus escolheu aqueles homens para aperfeiçoá-los na sua presença. Tiveram um curso intensivo com Jesus durante 3 anos e meio, e depois nós vemos que quando Jesus foi assunto aos céus, eles começaram a pregar acerca de Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos, aspectos gerais. Atos dos Apóstolos retrata o início da igreja a partir da descida do Espírito Santo. Então vai narrar, principalmente nos primeiros capítulos, onde não havia igreja ainda, não havia, como nós vemos o apóstolo Paulo, que as pessoas se reuniam nas casas, eles iam até o templo para falar, para pregar, para estudar acerca, para ouvir uns aos outros. E nós vemos até Pedro, até João, pregando ali para multidões, não exatamente dentro do templo,
mas num lugar onde coubesse muitas pessoas, que nós vemos na primeira pregação de Pedro, se converteram 3.000 almas. Então, nessas questões, nós vemos que são aspectos gerais, que vão abranger várias situações. O gênero literário, meus irmãos, o livro de Atos é uma continuidade de um dos 4 evangelhos, a saber, o de Lucas. Na verdade, o evangelho de Lucas e Atos são 2 volumes de uma mesma obra. Nós vemos que Lucas não era discípulo, escreveu o evangelho de Lucas, que vai o seu nome, o evangelho de Jesus Cristo, que Lucas escreveu. Ali Lucas vai relatar acerca da vida dos apóstolos. Autoria e data, né? O autor do livro de Atos e Lucas, o mesmo que escreveu o terceiro evangelho, Lucas, o médico amado, provavelmente de Antioquia, foi companheiro de viagem de Paulo. Homem culto, escreveu o evangelho com mais detalhes a respeito da vida de Jesus, um grego versátil com fineses gramaticais, ou seja, um grego que pudesse ser entendido, é o grego que se falava naquela época, porque nós sabemos que a língua original do Império Romano era o grego que era como se fosse o inglês de hoje em dia que se falava mundialmente. A promessa da vinda do Espírito Santo, promessa feita no Antigo Testamento. Nós vemos que no Antigo Testamento, principalmente no livro de Joel, aqui vai falar do Joel 2, 28 e 29, vai falar que naqueles dias o Espírito desceria do céu e no caso abrangeria homens, mulheres e homens, jovens, crianças, ou seja, todos seriam cheios do Espírito Santo. Então a promessa foi feita no Antigo Testamento acerca do Espírito Santo que viria e faria a diferença na vida dos homens. Promessa feita no Novo Testamento. E Jesus, aqui nós vemos João Batista, quando João Batista apareceu pregando e falando acerca do reino de Deus, acerca da vinda, no caso do Messias, falando acerca do Messias, que as pessoas deveriam se arrepender porque já era a vinda, e nós vemos ali que ele também menciona acerca do Espírito Santo. Jesus também fez menção da descida do Espírito Santo quando estava no último dia da festa dos tabernáculos, que está na parte 2. Orientações sobre o cumprimento da promessa. A promessa foi cumprida. Assim que Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo, por isso Jesus falou, olha, ficai em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém, aqueles que ficaram, com certeza alguns foram embora, mas aqueles que ficaram no dia de Pentecostes, porque foi a Páscoa, quando Jesus foi morto, alguns dias depois de 40 dias houve o Pentecostes, e ali na festa de Pentecostes todos eles foram cheios do Espírito Santo. Tópico 3, o propósito da promessa, poder para testemunhar. Irmãos, falar de Jesus não é apenas falar de Jesus. Falar de Jesus tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Porque Jesus é uma fonte inesgotável. Nós vemos, eu gosto de ouvir Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé e até mesmo Clóvis de Barros Filho, que tem um linguajar um pouco pesado, mas perceba que eles sempre citam as mesmas coisas. É sempre as mesmas coisas, sempre gira em torno das mesmas coisas. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é uma fonte inesgotável. Nós vemos esses homens filósofos que leem, vários outros filósofos que estudam os outros filósofos, eles estudam as obras desses homens, mas são fontes finitas, são fontes que não é que são coisas que acabam, são coisas limitadas ali. Mas quando alguém lê a Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia, a palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser usado por Deus, é uma fonte inesgotável. Você pode falar de vários assuntos no mesmo capítulo. Deus, ele pode usar a nossa vida, o Espírito Santo, para nós falarmos de vários assuntos, de várias questões numa mesma parábola. Então veja que é uma fonte inesgotável a palavra de Deus. Então esse que é o poder de testemunhar. Claro, não somente com palavras, mas também com atitudes e com muita fé em Deus. Alcançar todos os povos. A finalidade de nós sermos cheios do Espírito Santo, toda essa estrutura que Jesus nos dá, não é somente para nós, é também para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que outras pessoas
possam também conhecer acerca do poder de Deus, não apenas no nosso falar, mas também no nosso agir. As pessoas precisam ver Cristo em nós de uma forma natural, de uma forma qual as pessoas vejam que Cristo está em nós. Não apenas com falar, mas no testemunhar. Claro, meus irmãos, é necessário que seja falado, mas o testemunho, uma atitude, nós sabemos que fala mais do que 1000 palavras. E aqui na parte 3, perseverar em oração. Jesus, ele ensinou a orar, ele deu o exemplo de oração e ele diz, olha, perseverar na oração. Hoje, com este mundo que nós estamos vivendo, tá difícil orar. O pessoal, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para orar. A gente tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para orar. Tem tempo para ver um filme, tem tempo para ver 10, 15 vídeos no YouTube de 3, 4, 5 minutos, mas não tem tempo para orar. Nós estamos dando desculpa acerca de oração. Nós temos que perseverar na oração, ou seja, orar constantemente ao Pai, orar constantemente buscando o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos falar do amor de Deus e também possa testemunhar do amor de Deus de uma forma com atitude e também com o nosso comportamento, porque isso é o que vai falar muito alto. E aqui é a nossa conclusão. A promessa do recebimento da virtude do Espírito foi afirmada no Antigo Testamento e ratificada no Novo. Tal revestimento de poder não foi somente para as pessoas nos dias de Jesus, mas para todos os que creem até os dias de hoje. Deus deseja que recebamos essa virtude para sermos suas testemunhas até os confins da terra. Todos os momentos, todos os dias, os confins da terra não precisa ser longe da sua casa, não. Pode ser o seu vizinho, pode ser o vizinho do lado direito, o vizinho do lado esquerdo, as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, esse pode ser os confins da terra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.